Mais uma vez, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar de bem-estar da Holland Health em 2026. É com muito gosto que continuamos convosco na série de webinars sobre o bem-estar financeiro. Esta série foi criada para prestar apoio na construção de maior clareza, confiança e equilíbrio na nossa vida financeira. Na Holland Health, acreditamos que o bem-estar vai muito além da saúde física. Trata-se de apoiar os membros em todas as áreas da vida, incluindo o bem-estar financeiro. A sessão de hoje, cujo tema é 2026 equilibrado, definir objetivos financeiros para o ano em curso, convida-nos a começar um ano com intenção. Vamos refletir sobre o tema, sobre a nossa situação atual financeira, nesse caso, definir objetivos com significado e criar um plano prático para 2026, sem sobrecarga. Temos hoje o prazer de contar com a presença da Nancy Mafunza Comé. Ela que é consultora financeira, empreendedora e formadora acreditada. Vamos começar. Nancy, a palavra é sua. Thank you, Célia. Espero que estejam todos muito bem. Vamos falar hoje sobre bem-estar financeiro. E geralmente estes temas de bem-estar financeiro são muito sensíveis, não é? Nesta altura do ano nós estamos muito preocupados em nos organizarmos, mas é preciso termos atenção como nós somos fiéis àquele plano que nós organizamos. Então, nós achamos que era muito importante falar sobre a saúde financeira, que é, de certa maneira, um equilíbrio que nós temos, não é? Quando, eventualmente, queremos nos proporcionar bons resultados ao longo do ano. Então, uma das coisas extremamente importantes nós indicarmos ou nos organizarmos para tal no início do ano é percebermos o que é que esta coisa de equilíbrio financeiro, como é que nós precisamos ter equilíbrio financeiro. Geralmente o equilíbrio financeiro tem três pilares, que é a saúde mental, a qualidade de sono e a produtividade, ok? Estes três pilares podem nos ajudar a medir se eventualmente nós estamos com equilíbrio financeiro ou não. A saúde mental geralmente associada a muito stress, que nós temos no trabalho, não é? Quando nós não dormimos, mantemos o sistema muito nervoso e geralmente nós perdemos o nosso sono, e quando nós não temos produtividade também é sinal de que nós não temos equilíbrio financeiro. Por que o equilíbrio financeiro é extremamente importante, não é? No pilar do bem-estar? Exatamente porque nós, se tivermos um equilíbrio financeiro, se nós conseguirmos nos organizar financeiramente, nós vamos conseguir, de certa maneira, ter uma saúde mental, vamos estar menos estressados e acaba, de certa maneira, também criando aquilo que é dopamina. Nós vamos muita dopamina porque é uma sensação de relaxamento, nós estamos bem, nós nos sentimos bem. Para quem tem dívidas, percebe muito bem o que é esta coisa de sono. Geralmente, quando nós temos um pagamento por fazer, nós ficamos sempre a matutar. Então, a qualidade de sono também ajuda muito quando nós temos este equilíbrio financeiro. Produtividade nem colocas em ponto, porque no momento que nós financeiramente estamos organizados, a nossa produtividade, tanto no serviço, tanto em casa, com os nossos familiares, com os nossos maridos, é muito melhor. Então, é muito importante nós percebermos bem esta coisa de equilíbrio financeiro que está muito associado à nossa saúde mental. É importante nesta fase do início do ano nós fazermos uma retrospectiva, ok? Sem culpas, não precisamos dizer que, olha, no ano passado eu poderia ter alcançado 500 mil metros de casa, eu poderia ter feito o meu muro. Esta é uma altura de nós começarmos a fazer o balanço, a retrospectiva, sem culpa nenhuma. Percebe exatamente quais são as decisões que tomou no ano passado. Faz sentido aquela compra que eu fiz, eventualmente? Faz, de certa maneira, fez alguns pagamentos de forma intencional,
dentro daquilo que foi feito em termos de pagamentos, tinha objetivos realísticos. Então, faça um balanço do ano passado, o que é para eventualmente verificar o que é que esteve de errado para este ano e que poder implementar de forma correta. Ok? O dinheiro está sempre associado às nossas emoções, isto está claro. A forma como nós compramos impulsiva é relacionada às nossas emoções. Estamos felizes, compramos. Estamos chateados, também compramos. E os nossos gastos emocionais ou impulsivos são sempre associados à forma como nós nos sentimos emocionalmente. Então, se a saúde mental também não está muito bem posicionada, isto vai afetar definitivamente nas nossas finanças. Inclusive, se nós não estamos bem no emprego, se nós não estamos bem em casa, se nós não estamos bem com os nossos vizinhos, se alguma coisa que eventualmente não nos deixa confortáveis é uma ou outra, ou a saúde financeira afeta aquilo que são as nossa mental health, ou a nossa saúde emocional vai afetar as finanças. Então, esses dois andam sempre muito juntos. Então, toda a decisão que nós tivermos financeiramente de forma racional vai ajudar a nossa saúde mental. Todas as decisões que nós tivermos de forma racional, mentalmente, não é? O nosso bem-estar vai ajudar na forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Então, estas duas coisas é super importante nós temos atenção, que tipo de gastos nós estamos a fazer, que são gastos extremamente emocionais, podem ser emocionais, e a outra coisa é em relação ao como nós somos irregulares, não é? Ou não somos certinhos relacionado àquilo que é a nossa poupança ou investimentos que nós pretendemos fazer. Pretenda a sua realidade financeira. Eu estou a começar agora, 2026. Eu estou em fevereiro. Quanto é que eu recebo? Ok? Deste dinheiro que eu recebo, quais são as minhas despesas? Até onde eu posso avançar com as minhas despesas variáveis? Até onde eu consigo efetivamente ver se consigo poupar? Então, analise aquilo que é básico de dominar e analise também aquilo que é básico de distinguir. Coisa muito básica que é importante nesta fase, logo que nós estamos a tentar compreender a nossa realidade financeira, é ver a nossa renda, não é? Isto que eu estava aqui a mencionar, perceber todas as despesas, todas as despesas que tem, que é para perceber realmente o que é que paga. Verifica qual é o fluxo que tem. Se no mês de fevereiro geralmente gastou 80% das suas rendas ou do seu rendimento, talvez em março vai gastar um bocadinho menos se tiver noção, ok? Vai analisando esses 2, 3 meses para ver eventualmente em que posição está em relação a gastos, que é para ver que ajustes pode fazer para perceber como é que pode fazer poupanças para investimento, ok? Veja em relação às despesas fixas, depois da pessoa analisar todas estas despesas, perceber qual é a perspectiva ou qual como é que a pessoa se comporta, como é que vocês se comportam quando estão a fazer as vossas despesas, aí já podem definir aquilo que são as vossas despesas fixas, definir aquilo que são as variáveis e, acima de tudo, ver dentro destas despesas fixas o que é possível reduzir, ver dentro destas despesas variáveis o que é possível reduzir. Então, é preciso termos muita atenção em relação a o que é básico de dominar e o que é básico de distinguir, ok? Perceba também quais são os gatilhos que vocês têm, ok? Em que situações, quando nós começamos a analisar todas as despesas todos os meses, com muita facilidade vocês vão ver um padrão. Se eu todos os meses vou ao supermercado, ou se eu todos os meses faço compras compulsivas com roupas, ou se eu todos os meses faço algumas compras, eu vou aos restaurantes, consigo perceber efetivamente que tipo de compras compulsivas eu gasto. Estas compras compulsivas são compras que eu consigo alterar imediatamente, eu posso definir isso como objetivo, ou são compras que eu posso transformar o comportamento com o passar do tempo. Então, ter visibilidade do que é que efetivamente gasta todos os meses, dar-lhe espaço para perceber quais são os hábitos e como é que pode alterar esses hábitos. Estamos em 2026, estabeleça aquilo que são os seus objetivos de forma realista. Eu recebo 20 mil meticais. Como é que eu vou conseguir comprar uma casa em 2 anos de 20 milhões de meticais? É um sonho, ok? Sonhei que não, agora eu quero comprar uma casa de
20 milhões de meticais. Até podes, mas em 2 anos talvez não seja realista dentro daquilo que é a sua renda, a não ser que essa renda aumente, e mesmo assim, neste período de tempo, até aumentar e ter capacidade para comprar uma casa de 20 milhões de meticais, e takes time. Então, é preciso definir aquilo que são as metas realísticas, metas mensuráveis. Eu recebo 20 mil meticais, eu quero comprar uma casa de 20 milhões de meticais, é mensurável, eu consigo realmente medir que todos os meses eu vou poupar isto, vou reduzir isto, que é para poder comprar aquela casa. Então, todas as metas definidas devem ser mensuráveis, devem ser realísticas, devem estar aliadas às circunstâncias da vida. Eu tenho 2 filhos na escola, tenho 20 mil meticais de salário, só os meus 2 filhos já gasto 7 mil meticais, eu já invisto 7 mil meticais para a escola. De que forma os 20 milhões de meticais vão ser acautelados se eu tenho esta situação apertada em termos de despesas? Então, perceber muito bem quais são as circunstâncias da sua vida ajudam também a definir aquilo que são os objetivos. O quão coerentes são as suas prioridades, ok? Entre a casa e a escola dos meus filhos, uma vale 20 milhões de meticais, ou uma passagem, eu quero decidir que agora quero viajar, agora é março, eu quero fazer uma viagem para Cape Town. O quão realístico é dentro das suas capacidades, ok? Quais são as prioridades que tens? São filhos, é a viagem realmente, é pagar a escola, é fazer uma festa. Então, é preciso definir também quais são estas prioridades para estabelecer metas financeiras realísticas. Faça as metas sem nenhuma pressão, e garanta que está a monitorar todo este processo, não é, das suas metas que já foram devidamente definidas. Importa saber ou importa verificarem ou mensurarem também em curto espaço até longo espaço de tempo. É importante vocês perceberem a curto prazo o que é que eu consigo alcançar, quais são as poupanças que eu consigo fazer, a médio prazo o que é que eu consigo poupar, até onde eu posso investir, que tipo de projetos eu tenho associados que já posso investir agora com 24 meses ou a curto prazo dentro daquilo que eu defini. A longo prazo, será que eu já consigo investir naquele meu sonho, que seja patrimônio, que seja uma viagem internacional, que seja a escola? Então, é preciso vocês definirem em termos de horizontes, não é? De forma muito clara. Os objetivos não podem ser definidos assim, eu tenho um sonho de comprar casa, but then what? Tens um sonho de comprar casa, como é que tu estruturas esse sonho de comprar casa? Defina que estes são os teus objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, ok? Alinhe o seu dinheiro aos seus valores, ok? E as suas prioridades, aquilo que estávamos a definir, a mencionar há pouco tempo. Não vale a pena nós definirmos aquilo que são os nossos objetivos se não fazem parte da prioridade. Eu, neste momento, não tenho uma casa, ou não tenho teto na minha casa, mas a minha prioridade, por exemplo, dentro daquilo que eu defini, é fazer uma viagem. Então, é preciso perceber, efetivamente, se entre o teto e a viagem faz sentido avançar com a viagem. São as tuas prioridades, mas defina se isso está de acordo com aquilo que são os teus valores também. Se os meus valores estão associados àquele objetivo de viagem, then it's socorro. Se os teus objetivos estão associados àquele objetivo de casa, também it's socorro. Então, é preciso perceber o quão os meus valores estão associados às minhas prioridades, alinhar aquilo que é o meu dinheiro às minhas prioridades. Uma coisa que é importante logo no início e que pode ajudar também a criar este equilíbrio financeiro é criar uma reserva de emergência. Esta reserva de emergência não precisa ser de um dia para o outro, podem fazer de forma paulatina. Geralmente, o fundo de emergência é de 6 meses do salário, mas pode ser feito gradualmente. Quem tiver capacidade de fazer antes também o faça, mas é muito importante ter um fundo de emergência para eventualidades. Okay? Reduza aquilo que são as dívidas, faça um plano de pagamento das dívidas, seja claro em relação à prioridade dessas dívidas. Vocês sabem que as dívidas que têm juros altos são as prioridades, então garanta que estão a pagar as dívidas olhando para as prioridades. Okay?
Poupar com um objetivo claro, nós não fazemos poupanças pura e simplesmente porque amamos poupar, porque queremos ver dinheiro, nós poupamos porque temos um objetivo, que seja de construção, que seja de investimento, que seja... Geralmente as poupanças fora deste fundo de emergência são poupanças com objetivo de investimento. Nós aconselhamos a fazer poupanças com objetivo de investimento. Quais são as pressões financeiras e realísticas que podemos ter? Ok? Cronogramas muito agressivos. Se nós sabemos que precisamos de sair de dívidas muito altas, não vamos apertar aquilo que são o nosso cronograma. Provavelmente a gente não consegue sair desta dívida o mais rápido possível. Se nós, por exemplo, quisermos comprar uma casa, foi um exemplo que eu dei anteriormente, com prazos muito curtos, embora não temos capacidade, também não vale a pena avançar, isto não vai ajudar. Orçamentos excessivamente otimistas. Eu vou ao supermercado e eu neste momento faço compras de mais ou menos 15 mil meticais no supermercado, mas quando eu faço aquilo que são os meus planos, eu vou colocar 7 mil meticais nos planos de mercearia. É realístico, faz sentido, realmente os preços estão nesta perspectiva, então é preciso analisar muito bem, ir para o supermercado, ver quais são os custos que é para fazer o budget, o orçamento, contando com estas nuances todas, ok? Ignorar responsabilidades existentes. Eu tenho que pagar DSTV, por exemplo, mas eu só coloquei água e luz. Eu tenho que pagar seguro daqui a 2, 3 meses ou anualmente, mas eu esqueço-me que tenho que pagar este seguro. Eu tenho que pagar extracurriculares, vamos lá, alguns custos de nossos filhos, de atividades extracurriculares, esqueço-me, eu não coloco no budget. Então, tudo isto, se nós não tivermos em consideração, nós vamos colocar planos irrealísticos. Qual é o problema que nós temos quando nós queremos fazer um plano? Geralmente, ou muitas das vezes, nós queremos nos comparar, fazemos os planos a comparar com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso gestor, porque ele tem um carro, então eu também quero comprar um carro. Porque ele tem um investimento, fez um investimento, por exemplo, de capoeiras, eu também quero fazer um investimento de capoeiras. Então, não façam o vosso plano de investimento a contar com o vosso vizinho, a contar com as redes sociais, a olhar para a comparação que vocês têm a nível social. Façam um progresso de forma consistente. Garantam que vocês estão a ter progresso de forma consistente. Eu estou a fazer uma poupança de 10 mil meticais durante 6 meses. Nos próximos 6 meses, eu vou conseguir fazer uma poupança de 20 mil meticais e assim sucessivamente. Inclusive, os vossos investimentos podem ser realizados também na mesma perspectiva. Vão fazendo aquilo que são investimentos de forma gradual, sem acrescer aquilo que é a vossa pressão. Algumas estratégias que podem ser colocadas em prática, não é? Uma delas é fazer um orçamento simples, não precisam correr, façam um orçamento simples, adotem os vossos objetivos de forma clara, conforme eu estive aqui a mencionar anteriormente. Criem também formas de analisar de forma recorrente, não é? O que funcionou, o que está a acontecer, o que é que se deve parar, o que é que se deve mudar. Então, todos estes objetivos façam-os e implementem-os sem julgar, mas sim garantam que vocês estão se informar, vocês estão a analisar a vossa situação financeira no momento, que é para efetivamente fazer alguma mudança going forward. Alguns objetivos também que podem fazer com que a nossa situação financeira possa mudar. Então, ajustem esses objetivos que é para não criar fracassos, não é? Dentro daquilo que são os vossos objetivos financeiros. Nós falamos de mental health, mas a carreira também, quando nós começamos a definir como é que nós queremos crescer dentro da nossa carreira, é um dos fatores que nos ajuda também a definir aquilo que são os nossos objetivos financeiros. Por quê? Porque eu, quando digo que eu quero progredir na minha carreira, o que é que eu faço? Eu me qualifico, eu procuro saber, eu investigo. Tudo isto tem um custo para eventualmente fazer. Existem alguns processos que podem eventualmente
voltar ou fazer com que voltem aquilo que são os projetos que já definiram antecipadamente, que é a situação emocional, nós falamos muito sobre isso, a questão de doença também pode fazer, principalmente quando nós não temos um plano de fundo de emergência, não é? Pode afetar bastante alguma coisa que aparece de forma esporádica na família, que seja um casamento. Nós gostamos muito, como africanos, a fazer poupanças, que é para casamentos ou contribuir para casamentos. Então, tudo isso também pode afetar, mas garanta que todos esses aspectos podem ser enquadrados ou podem ser adaptados dentro daquilo que são os objetivos que vocês definiram. Resiliência financeira, há situações mesmo muito graves ou minimamente graves que nós temos que ser resilientes financeiramente. Às vezes, realmente, nós queremos nos organizar para poder investir em alguma coisa. Acontece uma situação em que, vamos lá, cheias agora. Cheias realmente acabaram afetando definitivamente muitas famílias, mas de forma organizada. Eu não preciso tirar todo o meu dinheiro, todas as minhas poupanças, que é para poder reaviver aquela situação em que eu estava. Então, ter uma capacidade, ter uma resiliência financeira também ajuda muito para não tomar decisões muito impulsivas. Analisem de forma correta, parem um bocadinho, depois, a partir daí, já podem ter estas que são as vossas decisões financeiras, ok? Construir uma resiliência financeira, preparem os eventos de forma, preparem-se para eventos inesperados, que é esta coisa que falamos de emergência, fundos de emergência, quais são os custos médicos que vocês podem ter, quais são as alterações de carro, reparações de carro que podem ter, quais são as alterações de renda também que podem ter. Então, preparem-se para isso, olhem um bocadinho para aquilo que é poupança para emergência, que já estamos aqui a comentar muito sobre isso. Isso vai garantir a vossa tranquilidade, vão ganhar tempo, vão tomar decisões mais conscientes. É muito importante, quando nós temos flexibilidade financeira, termos autocuidado, ok? Não precisamos, porque temos flexibilidade financeira, permitir-nos fazer tudo ao mesmo tempo. É importante que nós tenhamos clareza e lidar com as surpresas de forma muito clara. Parar um bocadinho, analisar um bocadinho e só a partir daí tomar as decisões corretas. Isso diz um bocadinho de flexibilidade financeira, ok? E ter, acima de tudo, autocuidado. Autocuidado não se resume apenas em gastar dinheiro, ok? É preparar a vida, preparar o seu futuro, preparar aquilo que é a sua reforma. Um dos passos rápidos e práticos para vocês começarem a aplicar estes projetos de poupança, estes projetos de estratégia, estes projetos de definição de metas, é primeiro conhecer os números que nós já comentamos logo no início, conheça o seu salário, perceba as suas despesas, perceba que dívidas tem, perceba quais são os objetivos que tem, conheça os seus números. A seguir, definir meta prioritária, que também tem que ser metas que eventualmente não sejam muito acima daquilo que já esteve, ou aquilo que tem capacidade de fazer, e faça análises mensais, controles mensais, que é para garantir que efetivamente aqueles objetivos que foram lá colocados estão a ser mensurados, ok? Faça muito pouco, faça alterações, não é? Que geram impacto em curtos, médios e longo prazo. Não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Garanta que comece a fazer alguns hábitos aos bocados para que efetivamente consiga ter resultados ao fim de algum período. Por que razão, por exemplo, não faça nenhuma compra que desenvolva a consciência sem julgamentos. Já pode até definir tudo que eu vou questionar, tudo que eu for a comprar que eventualmente eu vou questionar. Não compre de forma impulsiva. Ou se comprar, depois não faça julgamento. Porque geralmente, quando nós nos julgamos por uma compra que fizemos, nós sabemos que aquilo não estava no budget ou não faz sentido, ok? Tenta perceber, não é? Que tipo de hábitos ocultos vocês
tem como revelação. À medida que vocês vão controlando, todos os pagamentos são feitos, conseguem perceber que hábitos ocultos vocês conseguem. Quem passa pelo supermercado sempre compra um chocolate, por exemplo, ou sempre compra uma cervejinha, ou sempre compra um papel que seja só para acumular em casa. Então, dentro desta análise, nós podemos começar a perceber que tipo de hábitos ocultos temos, que é para nós podermos alterar de forma rápida, não rápida, mas pelo menos de forma gradual, ok? Melhor a tomada de decisões, tudo que for a tomar decisões relacionadas a dinheiro, faça uma análise, só a partir daí é que vai conseguir tomar as decisões. Os objetivos, mais uma vez, não podem ser objetivos irrealísticos. Nunca se esqueça deles. Faça as metas, defina as metas e analise e reveja essas metas de forma trimestral. Quem quiser fazer mais apertado pode fazer mensalmente, mas garanta que essas metas estão a ser atingidas. Ajuste sem culpa. Se eu este mês mexi um bocadinho, no mês seguinte eu vou baixar mais um bocadinho. Que tipo, garanta que está a fazer um progresso, mas esse progresso seja com perfeição, não é? Está a crescer. Eu estou a fazer poupança hoje de 100 mil meticais, eu estou a investir hoje 100 mil meticais e vou crescendo dentro daquele que é o investimento que eu defini como indivíduo, ok? O equilíbrio financeiro não é uma coisa que nós vamos começar de um momento para o outro começar a executar, não. Importa perceberem que o equilíbrio financeiro é uma jornada, ok? É uma jornada desde a altura que nós definimos o equilíbrio até a altura que nós atingimos o nosso objetivo, desde o momento em que nós ajustamos as nossas despesas até o momento em que nós conseguimos fazer as poupanças. Há períodos que podem haver pausas dentro dessa jornada, it's fine, perceba porque é que está a fazer pausas, pode ter que fazer um alinhamento ou não, pode ter que fazer uma restrição. Então, perceba essas nuances todas dentro daquilo que é o seu objetivo, dentro daquilo que são as suas despesas. Comece onde está. Nós não precisamos começar a fazer poupanças vamos lá, com um valor extremamente alto. Não preciso fazer a minha reserva de emergência de um momento para o outro. Então, faça as coisas de forma gradual, mas garanta que está a crescer. E comece hoje. Não vamos esperar para fechar. Muitas vezes nós gostamos de fechar o ciclo hoje porque é dia 11 ou dia 10. Então, faz mais sentido começar no dia 1 de março. Comece hoje. Comece hoje a fazer as suas poupanças, comece hoje a criar aqueles que são os seus objetivos. Basta que comece, ok? Melhora o seu bem-estar, reduz aquilo que é o seu stress financeiro, melhora a sua saúde mental, garanta a estabilidade, não é? Dentro daquilo que são as escolhas que vai fazer de forma consciente, não é? Do seu dinheiro. Mas, acima de tudo, comece e não tenha medo de começar. Ok? Este equilíbrio financeiro, como estava a dizer, é uma viagem, não é? Haverá períodos que vamos ter que parar, haverá períodos que eu vou ter que analisar, haverá períodos que eu vou ter que reajustar. Escolha uma ação hoje, ou escolha pelo menos 3 ações que possa seguir, não é? Durante um período. Geralmente, eu defino diariamente uma ação que eu tenho que fazer dentro das minhas finanças. Quero olhar para as minhas finanças todos os dias. Rever, por exemplo, definir metas financeiras claras. Vocês podem definir de quanto em quanto tempo querem fazer isso. Agenda a primeira revisão mensal. Então, defina ou escolha uma destas ações hoje, que é para vocês começarem a organizar aquilo que são os vossos objetivos lá mais para frente. Aberta a perguntas, Célia. Muito, muito obrigada, Nancy, pelas valiosas contribuições que aqui feitas. Caros membros, está aberta a sessão para perguntas, comentários, quem tiver alguma experiência relacionada a objetivos financeiros ou algum ato impulsivo que teve, por favor, pode partilhar no chat. Mas é muito importante nesta fase, nós gostamos muito de nos ajustar logo no início do ano, definir as nossas metas. Não podemos só estar focados em fazer estratégias da nossa empresa, nós também temos que definir estratégias dentro da nossa vida pessoal. Eu tenho um objetivo financeiro, como é que eu garanto
que eu vou atingir esse objetivo financeiro, ok? Este é um dos passos muito importantes. Mais uma vez, percebam aquilo que são as vossas despesas, conheçam os vossos números, percebam de quanto em quanto tempo vocês podem ou vão ao supermercado e acabam fazendo alguns gastos. Gostaria de saber como defino o valor para a poupança nos gastos mensais. Geralmente, a poupança, nós fazemos 20% daquilo que é a minha renda, ok? Da minha renda, dos meus rendimentos, mas pode muito bem começar a poupar com o que resta, ok? Eu, de forma muito, vamos lá, não é rápida, mas eu sou muito mais agressiva com aquilo que são os meus objetivos. Então, a primeira coisa que eu faço é definir, tirar logo aquilo que é a minha poupança, depois de eu ter analisado o que efetivamente resta. Logo, mensalmente, eu tiro aquilo que é alocado à minha poupança e não mexo mais. Mas a poupança, geralmente, é 20% do seu rendimento mensal. Podes tirar menos? Sim. Podes começar devagar? Sim. Começa a fazer aos bocados. As compras de ações não são poupança a longo prazo, são investimento, ok? Agora, pode começar a fazer poupanças com o objetivo de comprar ações também. Funciona muito bem. E um dos objetivos muito bons que podem ser alocados como indivíduo, ok? Mas perceba que tipo de empresa quer fazer esse investimento, se é uma empresa realmente rentável. Tenta perceber a nível do jornal se esta empresa tem rentabilidade ou não, que é para poder investir em ações nesta empresa. Nós ainda não temos a nível de Moçambique, algumas empresas já estão a começar a fazer, que são investimentos fora do país, algumas empresas fora do país, mas até agora ainda não estamos muito certos de que eventualmente que tipo de empresas, quais empresas nós já podemos investir fora. Mas pode-se comprar ações fora, compra ações da Coca-Cola, compra ações da McDonald's, são extremamente caras agora, porque a empresa já está já estão super valiosas, mas ainda algumas empresas já se ingrarem que podem ser investidas. Outros aspectos que incomodam, Chitique, sem dúvida, é uma forma de poupar. Agora, existe chitique que nós fazemos a nível das nossas comunidades, que a pessoa pode poupar semanalmente ou diariamente, mas ao mesmo tempo, no final de um período específico, esta pessoa tem que pedir um financiamento, tem que levar um dinheiro. Então, esses tiques eu não aconselho muito porque tem a vertente dívida associada ao chitique. O chitique que é feito entre amigos, o chitique que é feito entre colegas, o chitique que é feito entre familiares, funciona muito bem, desde que quando chega a altura de receber esse chitique, não vai fazer festa. Não é? Para receber no stick que tem que fazer, porque acontece muito. Eu vou receber um stick de 50 mil meticais, mas vou receber todas aquelas pessoas que fazem parte do stick e vamos comemorar. Ok? Então, o stick também tem que ser um plano de poupança. Ok? Para quem tem um impulso nas compras e gasta tudo que recebe, como virar essa página e começar realmente a poupar? A primeira coisa é que tens que perceber que tipo de impulso é. O que é esta coisa de impulso? É um impulso por comida, é um impulso por roupa, é um impulso por coisas dos nossos filhos, também acabamos comprando muito, é impulso por alguma coisa específica, cabelos, carteiras. Faça uma análise de tudo que compra nos últimos 3 meses, que é para perceber o padrão destes impulsos. Se compra com regularidade roupa, aí sim vai perceber que o impulso é de roupa e corta, perceba quanto é que gasta de roupa e quanto é que pode poupar roupa. Se for um impulso de comida, não é porque os filhos nas sextas-feiras sempre ligam a pedir mãe, compra pizza, mãe, compra pipoca, mãe quer fazer A, B, C, D. Então, perceba se é um impulso associado aos filhos e faça um budget para essas situações. Então, pode começar a analisar aquilo que são as suas despesas, olhar de forma minuciosa até o dinheiro que entrega aqueles meninos que lavam o carro para ver quanto é que gasta, a partir daí já vai definir o impulso. Depois de definir o impulso, aí já pode reduzir o seu dinheiro. Porque neste momento é muito difícil a pessoa dizer que, olha, os meus impulsos andam, vamos lá, só gasto todo o dinheiro, mas gasta todo o dinheiro com o quê? Depois de perceber, gasta com o quê, já pode reduzir aquilo que são os seus impulsos. Mais perguntas? Estamos no início do ano, já definiram aquilo que são os vossos objetivos?
Nós estamos aqui para associar os nossos objetivos pessoais com aquilo que é o crescimento financeiro, o mental health que nós temos. Melhor ser cacata. Eu posso concordar consigo. Francina, para mim, acho que é a melhor coisa. E se forem ver os milionários, os bilionários, não é? Eles são muito, mas muito cautelosos com o que eles pagam, com o que eles tiram, não gastam dinheiro de forma impulsiva, até eles se estabelecerem. Depois deles se organizarem, estabelecerem, aí sim, eles já conseguem fazer uso do dinheiro. Então, defina depois de quanto tempo também quer deixar de ser cacata. Não seja cacata a vida toda. Quando estiver bem, Francina, já podes fazer uso do dinheiro. Então, definam de forma muito clara os objetivos, mas tomem ações rápidas, ações diárias de controle das vossas despesas. Percebam quando é que vocês ficam chateados quando usam dinheiro. Percebam quando é que vocês usam dinheiro quando estão satisfeitos. Também faz muito sentido. Isto também faz parte do nosso mental health. Eu mudei recentemente para uma casa, para uma nova casa, gostaria de saber quanto pode me levar para ter uma nova despensa. Depende da despensa que quer. A despensa é para guardar ou é despensa mesmo para guardar alguma coisa em casa? Se tiver algum carpinteiro, pode fazer uma estimativa do que efetivamente pode gastar. Se é que é isso, se é que eu percebi muito bem. Moamba, o Frederico, é mesmo isso? É dispensa mesmo para casa? Para guardar os gastos mensais? Não percebi muito bem. Frederico, eu me dei recentemente para uma casa nova. Gostaria de saber o quanto pode me levar para ter uma nova despesa. Despesa. Sim, para guardar e os gastos mensais. Perceba um bocadinho aquilo que são, mudou para casa, o que é que tem que comprar na casa, por exemplo? Já mobilou a casa, já percebeu quanto é que vai pagar de água, quanto é que vai pagar de luz, quais são as outras despesas associadas que tem, que é para ver se eventualmente existem outras nuances dentro das despesas. Então, é preciso conhecer muito bem aquilo que são as despesas da nova casa, não é? E ver se há algum espaço também para poder guardar. Mas a role todas essas despesas mesmo que tenha mudado de casa para ver se existe algum espaço para reduzir, mas analise os seus números. O segredo de tudo isto é nós analisarmos os nossos números. Se nós não conhecemos os nossos números com muita dificuldade, nós vamos perceber que gastos mensais nós temos, quanto é que nós temos que guardar, que tipo de impulsos nós temos. Analisem minuciosamente os vossos gastos, comecem diariamente, anotem. Pode até ser no celular, não é? Uma mensagem a mandar para vocês próprios. Hoje paguei X, hoje recebi X, hoje paguei combustível, hoje apanhei água. No final do mês, vocês vão ter visibilidade do que é que vocês gastam todos os meses, ok? Mas também há casos em que, para além de definir os objetivos financeiros, é importante obter assistência psicológica. Eu concordo plenamente para gerir alguns gatilhos que podem estar fora do controle. 100% Maria, como estávamos nós aqui a dizer, o mental health está associado com financial health. Se financeiramente nós não estamos bem, vai afetar a nossa saúde mental. Se a nossa saúde mental não está bem, vai afetar a nossa saúde financeira. Então, o aconselhável, sim, é procurar aconselhamento psicológico, mas também um conselheiro financeiro. O conselheiro financeiro vai ajudar a estruturar, porque podes até procurar um aconselhamento psicológico, não é? Perceber muito bem quais são os gatilhos, perceber onde compras, mas não teres como controlar a nível das finanças, não perceberes muito bem como é que podes reduzir os teus gastos, ok? Que é uma das coisas que o nosso profissional psicológico não consegue. De que forma é possível adquirir tais ações do McDonald's, da Coca-Cola, etc., a partir de Moçambique? Que custos estão envolvidos nesta aquisição? Vale a pena, considerando as taxas, sempre vale a pena investir. Atenção que nós, quando estamos para comprar, fazer investimentos fora, o custo da aquisição destes investimentos é caro.
olhando para a sua realidade, perceba em quanto tempo vai ter este investimento de volta. A nível de Moçambique, como eu tinha dito logo inicialmente, ainda não temos empresas que nos dão assistência para comprar, mas existem alguns intermediários que acabam dizendo a nível do mercado externo quais empresas estão a vender ações naquele momento. Então, é possível notar isso se tiveres um consultor financeiro, se tiveres a acompanhar as notícias, percebes lá de fora de quanto em quanto tempo eles abrem para a compra das ações. Vale a pena? Sim. Depende de cada situação, depende de cada indivíduo, se eventualmente ele tem capacidade para fazer. E, acima de tudo, depende dos objetivos que este indivíduo tem. Porque se ele tem um objetivo, por exemplo, de fazer 1 milhão de meticais, e é mesmo que a McDonald's não lhe dê 1 milhão de meticais em um ano, lá fora, talvez aqui dentro consigam a fazer uma capoeira, por exemplo, a vender pratos, a vender muitas coisas que nós podemos aqui vender. Então, é preciso analisar essas duas vertentes, ver quais são os prós e contras, mas a nível de investimentos em ações, pode não ser um resultado para si imediatamente, mas pode ser para os vossos filhos. Nós, geralmente, quando vendemos ou quando compramos ações, aqui em Moçambique, leva um bocadinho mais tempo que é para ter aquilo que são os resultados, porque pode levar 20, 30 anos que é para conseguir ver um resultado sustentável, mas fora pode ser um bocadinho mais curto, mas investes muito, aí é que está. Temos capacidade, por exemplo, de investirmos uns $1.000 ou $10.000, que é para estas ações que neste momento estão um bocadinho caras. É preciso analisarmos isso. Boa tarde, abrir uma planilha todos os dias e anotar cada centavo gasto. Não, 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 não. Faz parte do teu controle financeiro, ok? É o que eu mencionei aqui, se nós não conseguimos fazer o controle financeiro via planilha, fazemos via WhatsApp. Mandamos mensagem para nós mesmos. Hoje fiz A, B, C, D. O controle tem que ser efetivamente todos os dias, para a partir daí definir aquilo que é o seu budget, aquilo que é o orçamento mensal, ok? É uma ótima prática nesta fase. Cheguei tarde, não sei se terá falado sobre reserva de emergência, pode falar um pouco sobre o assunto, quando deve guardar, como diferenciar a reserva de emergência com o dinheiro que guardei para investir. Ok, depende muito das prioridades, eu tinha falado um bocadinho sobre a emergência. Emergência, geralmente, nós alocamos 6 meses, não é, do nosso salário. Nós estamos a dizer que para qualquer eventualidade nós conseguimos cobrir durante 6 meses as nossas despesas. E estamos a dizer que em 6 meses eu consigo me reestruturar até voltar a ter uma atividade normal, ok? Esse é o ponto número 1. Fundo de emergência, 6 meses. Como indivíduo, faz-me sentido, neste momento, correr para um fundo de emergência, que é mais seguro, ou correr para o investimento? Eu sugeria que avançassem para um fundo de emergência, fazer poupanças para um fundo de emergência e depois fazer poupanças para investimento. Existem situações em que aparece uma grande oportunidade de investimento dentro daquilo que é a sua poupança que não era alocada para o investimento, pode retirar uma parte para fazer esse investimento, mas tem que ser estratégico, depois tem que devolver este dinheiro. Então, na minha sugestão é que a primeira coisa que o indivíduo faz para ter conforto, inclusive quando vai investir, faz o seu fundo de emergência, que são 6 meses do salário, e depois começa a fazer as poupanças para poder fazer os seus investimentos. Mas qual é o caminho? Existe um banco, etc., que pode facilitar estas ações? Existem alguns bancos, sim, que têm brokers, que é para comprar ações fora. Existe o FNB, que eu tenho conhecimento, o APSA não tenho certeza, mas em algum momento falam muito de investimentos, mas é mais em bolsa de valores, etc. Então, o FNB tem um broker, não é? Pelo menos há um tempo tinha um broker que é para poder fazer esses investimentos fora. E aqui em Moçambique também já temos alguns brokers, não é, que já estão a começar. Eu não quero avançar com nomes porque ainda não tenho recomendação
para esses brokers moçambicanos. Então, não quero dizer o nome que é para eventualmente ir-se lá e eu não tenho ainda muito conhecimento sobre todas as atividades que esses brokers fazem. Então, não irei recomendar neste momento. Mais perguntas? Estamos a 9 minutos do término da nossa sessão. E a Célia? Exatamente, não. Só queria mesmo comentar que estamos na reta final do nosso webinar. Se houver mais um comentário, uma pergunta, os membros ainda podem deixar, ainda temos mais uns 4, 5 minutos para esses comentários antes de fazermos o fecho da nossa sessão. Se a Nácia também gostaria de evidenciar um e outro ponto que acha que é importante evidenciar ou fazer um breve resumo daquilo que foram os principais pontos deste webinar antes da reta final. Posso sim fazer um resumo daquilo que foram os a nossa conversa. Hoje eu vou colocar assim, eu gosto sempre de colocar como forma de conversa, né? Falamos muito sobre a nossa situação financeira, perceber muito bem como é que nós definimos nossos objetivos, mas acima de tudo, para definir estes objetivos financeiros, nós temos que conhecer os nossos números. Então, se nós não conhecemos nossos números, não vamos conseguir definir os nossos objetivos financeiros, não vamos conseguir definir aquilo que são os nossos impulsos, não vamos conseguir identificar os nossos impulsos, porque os nossos impulsos estão escondidos para a nossa má gestão, ok? Então, começa aos bocados, começa a analisar de forma minuciosa aquilo que são os seus objetivos, começa a olhar de forma minuciosa para aquilo que são os seus gastos, começa a apontar todos estes gastos que tem para perceber que tipo de compras impulsivas que tem. Os vossos objetivos têm que ser objetivos realísticos. Nós queremos as melhores coisas, mas dentro daquilo que é a nossa capacidade financeira faz sentido nós temos esses objetivos realísticos. Observem também dentro desses objetivos, em quanto tempo são alcançáveis e se são mensuráveis de forma genérica. Então, é basicamente isso que eu queria aqui partilhar, Célia, em termos de resumo, para podermos avançar, para podermos, nesta reta final. Deixa-me só ver aqui que tem, sou um novo membro, qual é o procedimento para beneficiar-se de uma orientação individual a uma boa saúde financeira? Então, eu posso deixar, estou a perceber aqui que está à procura de um aconselhamento financeiro, não é? Eu posso deixar o meu contato, acho que até tem, não me recordo muito bem, mas posso deixar que é para eventuais conversas relacionadas à consultoria personalizada, se isso funcionar também. Tá. Muito obrigada a todos os membros, parceiros que puderam se juntar a nós neste webinar sobre o bem-estar financeiro, e o agradecimento especial vai a Nácia Mafunza Comé pela valiosa partilha, pelos valiosos comentários aqui feitos. Lembrem-se, o bem-estar financeiro é um percurso, conforme a Nácia bem informou, e cada pequeno passo consciente contribui para mais confiança e resiliência no futuro. Gostaria de informar que poderão rever a sessão de hoje no hollandhealth.com/video guidelines. Antes de terminarmos, relembramos que o nosso próximo webinar de bem-estar terá lugar no dia 26 de março, com foco em parentalidade e saúde digital, com o tema Screen Smart, hábitos digitais saudáveis para crianças e famílias. Muito obrigada por estarem conosco. Esperamos poder voltar a ver-os em breve. Obrigada, Nácia. Obrigada, passem bem. Tchau, tchau.